Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, escreveu: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o sábado? O dia do Senhor é o domingo? Ou podemos escolher qualquer dia da semana e chamá-lo de o dia do Senhor? O que a Bíblia, a palavra de Deus, nosso manual de regra, vida, conduta, fé, diz a respeito disso? Aqueles que estudam com amor, com vontade, a palavra de Deus, a Bíblia, e preza pela verdade, procurando sempre falar com imparcialidade, responde sem nenhuma dificuldade. A Bíblia, a palavra de Deus, diz claramente que o dia do Senhor é o sábado. O sábado? Sim, o sábado. Então por que algumas instituições religiosas guardam o domingo e diz que o dia do Senhor é o domingo? Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção e reflitam no que vou lhes dizer. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o primeiro dia da semana, o domingo. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o segundo dia da semana. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o terceiro dia da semana. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o quarto dia da semana, nem o quinto, nem o sexto dia, que é o dia da preparação. A Bíblia é bem clara. Deus, o Todo-Poderoso, abençoou e santificou o sétimo dia, o sábado. Qual é o significado da palavra bênção? A palavra bênção vem do hebraico e significa exaltar, felicitar, agradecer, saudar, favor divino. Qual é o significado da palavra santo? A palavra santo significa separado para um objetivo sagrado, separado para um propósito sagrado. Portanto, Deus, o Todo-Poderoso, abençoou o sétimo dia, o sábado, isto é, exaltou o sábado acima de todos os demais dias e o abençoou, isto é, e o separou para um propósito, para um objetivo sagrado. Sendo assim, nós podemos notar claramente que o sábado recebeu uma consagração de Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno. Está bem claro. Não sei por que as pessoas distorcem. A Bíblia, a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 10, diz: mas o sétimo dia, não está falando o sexto dia, nem o quarto, nem o primeiro, nem o segundo, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, isto é o dia do Senhor teu Deus. Preste atenção no que diz o profeta Isaías, no capítulo 58, versículos 13 e 14. Prestem atenção, ouçam bem. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia,
E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Olha a bênção prometida, porque a boca do Senhor o disse. Estes 2 versículos dizem claramente que o dia do Senhor é o sábado, santo dia do Senhor, santo dia do Senhor, digno de honra. Está bem claro, na verdade, queridos irmãos e amigos. Nós podemos escolher qualquer dia da semana e chamá-lo de o dia do Senhor? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aqueles que durante a semana têm tempo para fazer estudos, não importa o dia, seja na segunda, na terça, na quarta, façam. É importante. Aqueles que durante a semana têm tempo para evangelizar, não importa o dia, façam. Aqueles que durante a semana têm tempo para visitar enfermos e transmitir-lhes palavras de fé, de esperança, de amor, façam, é importante, não importa o dia. Aqueles que durante a semana querem jejuar, jejuam, é importantíssimo. Mas não esqueçam que o santo, abençoado, glorioso e deleitoso dia do Senhor é o sábado. Não é porque os discípulos reuniram-se algumas vezes no primeiro dia da semana para partir o pão, como está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12, e também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, que esse dia pode ser chamado de o dia do Senhor. Não foi o dia que Deus escolheu, não foi o dia que Deus separou, não foi o dia que Deus abençoou e santificou. A Bíblia, a palavra de Deus, diz de uma maneira mais clara que o cristal que Jesus, o Cristo, e os seus discípulos tinham o costume de ir à sinagoga no sábado. E aonde não existia sinagoga, escolhiam um lugar apropriado e ali se reuniam para adorar a Deus, como aconteceu na cidade de Filipos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 12 e 13. Reuniram-se na beira do rio, onde Lídia se converteu. Queridos irmãos e amigos, prestem atenção e reflitam no que vou lhes dizer. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o dia que Jesus, o Cristo, nasceu lá em Belém de Judá. Acontecimento maravilhoso, esperado, importantíssimo. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o dia que Jesus, o Cristo, foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, começando então o seu ministério.
o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o dia que Jesus Cristo ressuscitou. Deus, o Todo-Poderoso, não abençoou e santificou o dia que Jesus, o Cristo, foi assunto aos céus, sendo acompanhado esse maravilhoso, espetacular e singular acontecimento por muitas pessoas, de uma maneira mais clara que o cristal. A Bíblia diz que Deus, o Todo-Poderoso, abençoou e santificou o sétimo dia, o sábado. Esse é o abençoado, santo e glorioso, deleitoso, santo dia do Senhor. Esse é o santo, abençoado e deleitoso dia do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, as pessoas precisam entender que Deus, o Todo-Poderoso, estabeleceu princípios, regras que não podem ser mudadas ao nosso bel prazer. Deus, o Todo-Poderoso, não passou nenhuma procuração para mudarem as suas determinações. Deus Todo-Poderoso não autorizou ninguém a mudar as suas determinações. As pessoas precisam entender que Deus Todo-Poderoso estabeleceu princípios, regras, que não podem ser mudadas ao nosso bel prazer. Não esqueçam do que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul, achando que tinha foro privilegiado, era rei, achando que podia fazer e acontecer, foi oferecer sacrifício em Gilgal. Como o sacerdote estava demorando a chegar, ele ofereceu sacrifício sem a presença do sacerdote. O que aconteceu? Deus reprovou o seu sacrifício. Por quê? Porque agiu sem a autorização divina. Queridos irmãos e amigos, não esqueçam o que aconteceu. Essa história está lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 18. Queridos irmãos e amigos, não esqueçam o que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles morreram porque ofereceram a Deus uma adoração que não era aquela estabelecida pelo Senhor. Está lá em Levíticos capítulo 10. Por isso que eu digo sempre, as pessoas precisam entender que Deus, o Todo-Poderoso, estabeleceu princípios, regras que não podem ser mudadas ao nosso bel prazer. Então, qual é a origem da guarda do domingo? E por que a maioria dos evangélicos e protestantes guardam o domingo e dizem que é o dia do Senhor? Vamos responder. Queridos irmãos e amigos, tudo começou com o edito ou edito do imperador Constantino Magno, ou Constantino I, proclamado em 7 de março do ano 321 depois de Cristo. O edito ou edito, a mesma coisa, dizia o seguinte: que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e todos os mercadores e artífices, vejam a expressão que foi usada, descansem no venerável dia do sol. O domingo é o dia do sol,
Sunday em inglês, dia do sol, em alemão a mesma coisa, em latim a mesma coisa, dies solis. Queridos irmãos e amigos, não foi por acaso que o dia decretado como descanso tenha sido o domingo. Por quê? Porque o domingo era o dia do Deus Sol, o chamado Sol Invictus, que era a divindade oficial do Império Romano naquela época. Dizem que o imperador Constantino se converteu ao cristianismo quando, um dia antes da batalha da Ponte Milvia, da batalha da Ponte Milvia, 27 de outubro do ano 312, teve uma visão. Viu as letras XP sobrepostas. As letras XP sobrepostas, em grego, são as duas primeiras letras da palavra Cristo. E junto com essas duas letras sobrepostas, XP, Shiró em grego, a expressão in hoc signo vinces, sob este sinal vencerás. Então o que aconteceu? O imperador Constantino I mandou colocar esse sinal XP, Shiró, no escudo dos seus soldados e também no seu estandarte. E no dia seguinte, 28 de outubro do ano 312, venceu o exército de Maxêncio. Mas o seu biógrafo, o bispo Eusébio de Cesareia, na enciclopédia Hídria, que é uma biografia do imperador Constantino, observa que o imperador Constantino nunca se converteu ao cristianismo. No dia anterior à sua morte, fizera um sacrifício a Zeus. E até o último dia usou o título pagão de Pontífice Máximo. Tudo, meus queridos irmãos e amigos, não passou de um conchavo político, como acontece muito hoje lá em Brasília. Nota-se que o imperador Constantino I e também o seu biógrafo, o bispo Eusébio de Cesareia, não gostavam dos judeus. Ah, não acredito, você não sabe o que está falando. Sim, sei o que estou falando e vou mostrar. O bispo Eusébio de Cesareia, no livro que conta a história da vida de Constantino, pode comprar, encontra nas livrarias, no terceiro livro, página 18, escreveu: por sorte, não temos nada em comum com a multidão de detestáveis judeus, porque recebemos de nosso Salvador um dia de guarda diferente. Esse nosso Salvador aqui, meus queridos irmãos e amigos, ele está falando de Constantino, não está falando de Deus. Essa coleção de livros que conta a vida de Constantino é formada de 4 volumes. Começa declarando que o imperador Constantino era imortal. O resto da obra é uma glorificação e deificação ao imperador e sua obra na terra. O bispo Eusébio Cesareia endeusava o imperador Constantino e ainda dizem que é um dos pais da igreja.
o édito ou o edito de Constantino, guardem bem, com o édito ou o edito Constantino, o domingo ganhou destaque e popularidade. E como o cristianismo estava num processo de apostasia, a Igreja Católica acabou adotando esse dia. No concílio ou sínodo de Laodiceia, no concílio ou sínodo de Laodiceia, no ano 363 ao ano 364 depois de Cristo, 40 anos depois do édito ou edito do imperador Constantino I, a Igreja Católica, já familiarizada com esse dia, reafirma a guarda do domingo, oficializando e anamatizando este dia. Quer dizer, anamatizando, quer dizer, amaldiçoando a guarda do sábado. Onde está escrito? Cânon 29 do Concílio de Laodiceia. Cânon 29 do Concílio de Laodiceia diz: os cristãos não devem judaizar, quer dizer, guardar o sábado. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas trabalharão nesse dia. Devem honrar o dia do Senhor, o domingo, e descansar, se for possível, como cristãos. Olha só, se entretanto forem encontrados judaizando, quer dizer, guardando o sábado, sejam excomungados, sejam amaldiçoados por Cristo. Cânon 29 do Concílio de Laodiceia. Entenderam, queridos irmãos e amigos? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nossa única fonte de regra, vida, conduta, fé, diz claramente que o dia do Senhor é o sábado. É o sábado, o santo, glorioso, abençoado e deleitoso dia do Senhor. Não tem por onde escapar. Não adianta tentar distorcer. Está bem claro. Aceitam quem quiser. Esta é a verdade. Um grande abraço, queridos irmãos e amigos. Fiquem com Deus.